Bom dia, Jefferson. Bom dia. Sou Júlio César da Rádio CBN. Seja bem-vindo ao Ponta Grossa, que você tem uma grande passagem pelo Operário Ferroviário. Uma situação que está sendo tanto quanto corriqueira no Operário desde o final da temporada passada e, obviamente, até agora, hoje já é 4 de agosto, é os treinadores virem às entrevistas coletivas e dizerem que falta competitividade no Operário Ferroviário. Ricardo Catalá disse isso, Claudinei Oliveira disse isso, e no primeiro jogo do Operário Ferroviário, Matheus Costa, que pela informação da direção de futebol do clube é unanimidade entre os jogadores, foi unanimidade a contratação dele. Você recém chegou ao Operário Ferroviário. Como que você vê essa questão da competitividade do Operário numa competição, que é uma Série B de Campeonato Brasileiro, que é altamente competitivo? A parte técnica ela fica um pouco mais abaixo e a competitividade sim fica acima. E como é que você está para estrear no Operário Ferroviário? Há quanto tempo sem jogar futebol, treinando e etc? Por favor, reitero, seja muito bem-vindo a Ponta Grossa e ao nosso Operário. Obrigado. O tempo de sem jogar estava de férias, na verdade, né? Estava de férias um mês. Bom, questão de competitividade eu não acompanhei muito, né, antes da minha chegada, porque eu estava fora do país, então os horários de jogos aqui no Brasil e o horário lá de descanso não era compatível, era sempre de madrugada para mim, então eu não conseguia acompanhar. E, enfim, a questão de competitividade, isso é o normal do futebol, né? Tem que ter. Se o professor viu que faltou em algum momento, com certeza ele é totalmente capaz para corrigir isso durante os trabalhos. E, bom, acabei de chegar, o que eu quero é ajudar o Operário. Esse é o meu estilo de jogo, né? Eu sou bem competitivo. Bom, já estou treinando desde o primeiro dia que cheguei, tentando entrar em ritmo o mais rápido possível para poder ajudar o Operário, não só nessa questão, mas para conseguir as vitórias, que no momento é o mais importante. Muito obrigado. Bom dia, Jefferson. Um prazer, me chamo Railane, sou apresentadora aqui do Show de Bola em Ponta Grossa. Gostaria de saber primeiro, só para esclarecer, se o Matheus Costa optar por te utilizar, hoje você tem condições de jogo. E a segunda questão, você é paranaense, né? Era um plano seu voltar ao Paraná, e a responsabilidade agora, né, de ver torcedores pedindo para que você entre em campo, para que você seja utilizado em um momento que o Operário não está nada bem na competição. É um momento delicado, né? Um momento delicado. Eu sou do Paraná, eu quis vir para o Operário, realmente assim, foi uma escolha minha. Eu até tinha outras propostas, tanto para fora do país quanto para o Brasil, e eu esperei um possível interesse do Operário, e graças a Deus aconteceu e deu certo, então foi uma escolha minha, eu queria muito vir para cá. Estou perto da família, tô em casa, né? Moro aqui em Curitiba, aqui do lado, então enfim. Estou preparado para jogar. Se o professor optar em me utilizar titular ou no decorrer do jogo, ou talvez também, né, nem entrar na partida, isso, né, cada jogo é um jogo, cada jogo determina uma situação. Mas eu estou preparado, enfim, igual eu falei antes, eu cheguei, desde o primeiro dia estou trabalhando forte para entrar em ritmo o mais rápido possível para poder estar à disposição. Bom dia, Jefferson, do Guimarães, da Rádio Lagoa Dourada, seja bem-vindo ao Operário. A gente lembra de você quando você jogou pelo Jota Não Lucene, teve aquele caso, né, do caso Jefferson lá, que o Jota acabou sendo punido. Mas eu queria saber de você, você joga como centroavante mais fixo, você é um cara que joga também pelos lados, qual que é a tua principal característica nesse intervalo aí que a gente acabou conhecendo você, Jefferson, por gentileza? Então, vocês me conheceram, na verdade, como beirada, né? Jogando de lado. Sempre joguei, minha carreira toda foi criada em cima de jogando pela beirada. Mas quando eu retornei da Coreia do Sul para o Fortaleza, onde eu joguei a Série B ali, a gente foi campeão ali. Então, ali o Rogério Ceni me colocou de centroavante, né? Porque ele viu uma facilidade que eu tinha ali de finalização com as duas pernas, enfim, eu tinha um pouquinho mais, conseguia chegar um pouquinho mais rápido na cara do gol. E ele viu essa qualidade assim e me colocou na frente, e desde então não voltei mais para a beirada, assim, sabe? Mas eu estou à disposição, ali eu sei jogar ali também, consegui me adaptar bem na frente, mas também sei jogar de beirada, então se o professor quiser me utilizar um dia, eu vou estar disponível a ajudar. Obrigado. Bom dia, Jefferson. Leandro da Rádio Clube. Jefferson, há um tempo atrás você concedeu uma entrevista em um podcast e você falou que não pensava em voltar a jogar no Brasil, que
a forma que é tratado o futebol aqui é uma forma muito diferente, uma certa pressão, torcida que às vezes pega muito no pé do jogador e acaba fazendo um ambiente ruim fora do campo. E agora você acabou mudando de ideia. Eu queria saber o que te fez mudar de ideia para você voltar ao Brasil e ainda chegar no momento, exatamente aquele momento que você citou na entrevista, que é um momento difícil do Operário, com muita pressão, o Operário precisando melhorar e com a torcida querendo muito resultado. Eu fui num podcast de um amigo meu, lá nos Estados Unidos agora, e eu realmente falei isso, e realmente é verdade, sabe? Realmente existe uma pressão, não só de torcida, não só de imprensa, enfim. A pressão no Brasil ela é um pouco a mais do que fora do Brasil, assim, na minha opinião, né? Eu que estive fora há muito tempo, eu pude detectar isso. Mas isso não é problema para mim. Eu realmente não tinha vontade de retornar ao Brasil, mas dependeria muito do clube. E quando o Operário me procurou, eu pensei com muito carinho e eu quis realmente voltar, sabe? Não pensei 2 vezes em entrar num acordo com o Operário para poder voltar para cá, literalmente para cá, para o Operário. Talvez se fosse algum outro clube, talvez eu não voltaria para o Brasil realmente por causa dessas questões, mas eu vejo o Operário com muito bons olhos e a torcida do Operário é muito boa, muito passiva, muito tranquila. Assim, tem a pressão? Tem pressão, óbvio. Nós estamos num momento que a pressão nossa mesmo, interna, de cada jogador, ela existe, isso é fato. Mas é uma cidade muito boa, torcedores muito bons, enfim. O negócio agora é a gente se ajudar, a gente se fechar literalmente, não só a diretoria com jogadores e jogadores com a torcida, a gente tem que se abraçar, a gente tem que se unir para empurrar o Operário para cima, que é onde ele deve estar. Onde estava alguns meses atrás é onde deve estar e permanecer. Então o foco é esse, a questão da minha volta é essa. Eu não vejo problema em jogar no Brasil ou fora do Brasil. O meu negócio é jogar futebol, é o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer. E se tem pressão ou não, isso faz parte. Isso faz parte do futebol, essa pressão ela é natural. Às vezes você joga bem, às vezes você ganha o jogo, jogou mal e você é cobrado por alguém. E ganhou o jogo, então isso é normal. Eu já fui cobrado no Fortaleza, só para esclarecer aqui, fui cobrado no Fortaleza uma vez que nós ganhamos o jogo e um torcedor aleatório veio me cobrar porque eu entrei mal no jogo. Tipo assim, meio sem lógica, mas acontece. Sempre vai existir um que vai correr ao contrário dos demais. Então, a questão da pressão, isso é o normal do futebol. Getterson, bom dia, seja muito bem-vindo ao Operário. Eu sou a Mel Pires, da Web Rádio Sintonia Esportiva. Getterson, você é um reforço novo, chegou há pouco tempo aqui a Ponta Grossa. Como está sendo essa questão do entrosamento com o time, seja com os trabalhos? O técnico também é novo, também é um fator que muda. Não, o entrosamento tá legal, tá 100%. Eu já conheço alguns jogadores que estão aqui, o Thomas Bastos, conheço o Bonfim, o Renier, já tive o prazer de jogar com eles em outros clubes. O grupo é muito bom mesmo, tanto de qualidade como pessoas. Me receberam super bem, não só os jogadores, mas como a diretoria, o clube em si, em geral, me receberam super bem. Fui muito bem acolhido na minha chegada. E estou totalmente entrosado. Estou no meu país, estou no meu estado, estou no Paraná, então estou feliz, estou muito feliz, isso é o mais importante, minha família está feliz. E, enfim, agora é continuar fazendo o meu trabalho 100% e o professor chegou para somar. Os primeiros trabalhos que fizemos juntos ali, eu já vi que ele é um treinador realmente de competitividade. Então com certeza ele vai cobrar isso não só nos treinos, mas como nos jogos. Mais uma questão, Getterson, com relação a esta situação da suposta pressão de torcida e de imprensa. Essa semana eu tive o contato de um patrocinador do Operário que disse que numa matéria do Globoesporte.com foi detectado que a torcida do Operário e a imprensa de Ponta Grossa são as que mais pressionam. Eu discordei dele imediatamente. 22 anos já como profissional de imprensa e não é assim que funciona aqui em Ponta Grossa. O jogador profissional de futebol que vem aqui e que se entrega ao Operário Ferroviário, olha o nome do clube, Operário Ferroviário. O Operário a nível Brasil trabalha e trabalha muito. Ele não é pressionado, ele é sempre lembrado. Vou dar um exemplo de um atleta que recém saiu do Operário e que está na imprensa, chamado Rafael Peixoto. Esse atleta, a torcida do Operário simplesmente ama esse cara. Porque apesar de ele não ser um extraordinário tecnicamente jogador, ele sempre se entregou por demais para o Operário e ele é reconhecido até hoje
pela torcida do Operário Ferroviário. Mas onde que eu quero chegar com essa fala rapidamente? Como é que está essa questão de pressão com relação ao grupo de atletas do Operário Ferroviário se sentindo pressionado, e muitas das vezes quando a pressão é grande, ou pensa que é grande, as atitudes dos atletas elas ficam um tanto quanto bem, né, para baixo, infelizmente. Como está isso com relação ao grupo? Porque hoje nós, imprensa, temos dificuldade de participar efetivamente, de acompanhar os treinamentos. E você é um jogador recém-chegado, então você está observando ainda. Mas reitero, como que está essa situação da questão da pressão do Operário Ferroviário, levando isso em conta a performance? 33% de performance. Com toda a condição que a direção do clube dá para o Operário Ferroviário, rapidamente, em 2005, eu trabalhei aqui como profissional do esporte da Secretaria de Ponta Grossa. Teve uma vez que o treinador Ricardo Pinto me convidou para vir ao almoço do Operário Ferroviário, numa partida que o Operário tinha pelo Campeonato Paranaense da Divisão de Acesso. A comida era feijão, arroz e costela, naquele momento. Olha as condições que o Operário oferece para o grupo de jogadores, para a comissão técnica hoje. Como é que está essa situação da pressão num clube que oferece tanto aos atletas e aos profissionais, repito, da comissão técnica, por favor? Cara, pressão, esse tipo de pressão assim, nós como atletas, né, a gente tem que tentar amenizar da melhor maneira possível, porque o jogador de futebol tem que ter um psicológico muito bom para poder lidar com certas situações, né? É igual você falou, vem pressão de torcida, vem pressão da imprensa, enfim. Pode ser que, né, igual você falou aí, você discorde de uma possível grande pressão que exista no clube, mas ela existe não só também fora, não só dos torcedores, mas também interna, né? Até porque essa matéria eu não encontrei. Então, Porque essa matéria ela ainda existe. Bom, isso aí não cabe a mim, eu não fico observando esse tipo de coisa. Quanto mais eu ficar fora das redes sociais, para mim é melhor, né? Porque eu tenho redes sociais e tudo mais, mas quanto mais eu ficar longe disso é melhor, porque mexe muito com o psicológico do jogador, né? Então o jogador, igual eu estava falando, tem que ter um psicológico muito bom para lidar com esse esporte, né? Com esse trabalho, que é o futebol. Porque é pressão de todos os lados. Pressão dentro de casa, é sua pressão pessoal, é pressão da imprensa, é pressão da torcida, é pressão da diretoria, é pressão do treinador que quer tirar o seu melhor. Então a pressão, igual eu falei, a pressão vai existir, independente se ganha, se joga bem, se joga mal, se faz gol, se não faz gol, ela vai existir, não adianta. Então isso a gente tem que lidar com isso, da melhor maneira possível. Enfim, é isso. Questão de pressão a gente não quer pensar muito, a gente quer trabalhar e quer o mais rápido possível conquistar a primeira vitória para que no decorrer dos próximos jogos aí também possa vir mais vitórias e o Operário sair dessa situação incômoda. Jefferson, tentar virar a chavinha rapidamente da minha parte aí para encerrar. Como foi essa semana de trabalho, né? E você disse que está feliz de voltar ao Brasil, voltar ao Paraná. A sua motivação para ajudar o Operário Ferroviário a tentar fugir da zona de rebaixamento nesta Série B. O Operário, nas últimas edições, aí, terminou até que bem colocado, não ficou em situações tão delicadas como está agora. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da semana de trabalho e da sua motivação mesmo para entrar em campo e ajudar o time. A semana de trabalho foi muito boa, foi muito forte, né? O outro treinador que estava, eu não conhecia ele muito bem, conhecia só o auxiliar dele, que já tinha sido meu treinador no Jotinha, o Luciano Guzzo. Mas o treinador de fato eu não conhecia e fatalmente no dia que eu cheguei, infelizmente eles acabaram saindo, isso faz parte do futebol, os resultados não vêm e alguém tem que sair. E o professor chegou agora, já imprimiu um estilo de trabalho, um estilo de jogo de pegada, né, um trabalho forte assim, e para mim está sendo muito bom, porque como eu estou vindo de férias, eu preciso desses treinos fortes, né? As primeiras semanas minha foi 2 períodos todos os dias, então quanto antes eu queria já estar apto para poder ajudar o Operário, e a motivação é a maior possível, eu não vejo a hora de estar em campo, de ajudar meus companheiros, de tentar fazer o meu melhor e mostrar para o Operário aquilo que eles viram quando eu jogava no Jota, eu pretendo fazer aqui até melhor. Jefferson, uma das grandes cobranças da torcida é o camisa 9, é o centroavante. Você se definiu que deve jogar mais como um centroavante, apesar de poder jogar pelo lado, como você bem disse. Chegou o centroavante do Operário, o Jefferson vai ser esse cara que vai terminar os problemas da camisa 9 fantasma? Cara, não sei se eu vou terminar os problemas, mas
vou dar o meu melhor, isso é fato. E respeitando com certeza o Brandão e o Paulo Sérgio, que ainda estão aí, eu vou brigar pelo meu espaço, né? Igual eu fiz em todos os clubes que eu passo, eu sempre cheguei e briguei pelo meu espaço. Nem sempre eu sou a primeira opção, nem sempre eu fui a primeira opção, mas eu fiz com que isso acontecesse, né? Como que eu fosse a primeira opção. Então aqui não vai ser diferente, todo dia eu vou dar o meu melhor para que o professor possa me escolher como primeira opção. Se acontecer em um jogo, ou se acontecer daqui para frente em todos os jogos, maravilha. É sinal que eu estou fazendo um bom trabalho. Mas se não acontecer, eu vou continuar trabalhando do mesmo jeito para que, igual eu falei, eu seja a primeira opção sempre. Respeitando meus companheiros e tem muita qualidade. Né? Algumas coisas, não sei, às vezes não aconteceu do jeito que eles esperam, mas são trabalhadores. Todo dia a dia com eles aí eu tenho visto, então vou brigar pelo meu espaço igual em todo lugar que eu fui. Jefferson, a comissão técnica já fez algum trabalho assim de reconhecer o adversário da manhã, o Náutico, trazendo aí alguns problemas que o Náutico pode trazer para o Operário, focar em alguns setores específicos? Não, com certeza. E isso hoje em dia no futebol tá sendo básico, assim, meio que o básico no futebol, em todo lugar do mundo. Tem um estudo do adversário, assim como também o Náutico tá nos estudando, isso pode ter certeza, a gente também está estudando eles, a gente está tentando, de alguma maneira, anular os pontos fortes deles, né? Apesar de eles estar numa situação pior que a nossa, eles têm um time muito bom, um time muito qualificado, jogadores experientes, então a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tentar anular os pontos fortes que eles têm e tentar ser efetivo nos pontos fracos dele, né? Que o professor vai estar detectando ali, vai estar passando para a gente e a gente tem que estar esperto, porque vai ser um jogo muito difícil. Bom dia, Leandrinho. Bom dia. Você possa continuar jogando futebol sem lesões a partir de agora. Sou Júlio César da CBN. E as mesmas duas questões que eu fiz para o Jefferson, eu vou fazer a você. 3 treinadores do Operário Ferroviário numa mesma temporada. Começamos com o Ricardo Catalá, passamos por Claudinei Oliveira e chegamos a Matheus Costa. Todos os 3 em entrevistas disseram: falta competitividade ao grupo de jogadores do Operário Ferroviário. Como você, como atleta profissional de futebol e já está há algum tempo aqui no Operário, sabe tudo como funciona o Operário Ferroviário, analise essa questão das falas dos treinadores. Todos os 3, repito, que citaram que falta competitividade ao Operário Ferroviário nesta Série B do Brasileirão. Bom dia, Júlio César. Primeiramente, agradecer pela força aí, por me desejar uma caminhada boa agora. Acho que, não digo nem que é competitividade, acho que o perfil que o grupo tem aqui é um grupo muito qualificado, de muita qualidade, e às vezes quando você está jogando uma Série B, só a qualidade não é suficiente, né? A gente sabe disso, que a gente tem um grupo aí que, se você for olhar peça por peça, realmente não era para a gente estar na posição que a gente está, e a gente tem total noção disso. Então acho que às vezes falta um pouco para a gente, um pouco do espírito da Série B, né? Que é o que a gente fala aí, que a gente vê muito time tendo problemas, quando a gente tem muito jogador de qualidade assim. Então acho que agora com o Matheus a gente tem trabalhado bastante, tem tido muita intensidade no dia a dia dos treinos com ele, e acho que a gente entendeu um pouco do espírito. A gente tem um jogo super importante amanhã e que a gente não pode mais deixar passar, né? Então acho que eu posso falar mais pelo lado do Matheus e pelo lado do Claudinei. Eu não trabalhei muito com o Catalá, ainda estava em processo de recuperação. Então acho que é um pouco mais disso. Sucesso. Obrigado. Bom dia, Leandrinho. No último jogo, né, você fez o seu primeiro jogo em 2022. Queria que você falasse um pouquinho da sensação de voltar a campo, e também na entrevista pós-jogo, durante a transmissão, né, você falou justamente isso, sobre o trabalho do Matheus Costa, mais tempo para que ele pudesse fazer mudanças, para que ele pudesse procurar o erro. E eu queria saber se é isso mesmo, se teve mais tempo agora nessa semana. Você acha que o time chega mais preparado para tentar vencer o Náutico? Bom dia. Primeiramente, fiquei muito feliz, né, também com o retorno. O pessoal aqui do clube, eu sei o quanto eu trabalhei para isso, quanto foi difícil ficar esse ano, quase um ano fora. Então, só gratidão ao pessoal do clube aí, da fisioterapia, Moro, Boff, todo o pessoal aí que me ajudou. Então, só isso. Com relação ao trabalho do Matheus, a gente já conhece. Ele tem uma aceitação muito grande do grupo, é um profissional de extrema qualidade, a gente já conhece isso. A gente também não pode achar que ele chegando agora, ele já vai salvar a pátria.
porque não é assim que a gente vai acontecer as coisas. A gente também precisa ter uma mudança nossa como grupo, e a gente sabe muito bem disso. E o Matheus já passou as coisas que ele quer, naturalmente agora com 10 dias de trabalho que ele tem, uma semana, 10 dias, as coisas vão fluir melhor, eu acredito. Lá no jogo da Ponte a gente foi muito alertado sobre a bola parada da Ponte, que eles tinham feito 3, 4 gols, se não me engano, dos últimos 5 eram de bola parada, e a gente, infelizmente, no primeiro lance do jogo, tomou um gol de bola parada. Então, assim, esses pequenos detalhes que a gente vem tendo são que vem atrapalhando a gente. E aí, quando, naturalmente, na situação que a gente está, com a baixa confiança que às vezes a gente vem tendo durante os jogos, quando a gente toma um gol no início do jogo, já é um baque mais forte ainda, já é grande, então após isso aí é mais forte ainda. Então acho que agora, com essa semana bem trabalhada com o Matheus, com esse tempo já de adaptação das pessoas que não conheciam ele ainda, quem já conhecia readaptando, acho que a gente tem tudo para fazer um bom jogo amanhã e, se Deus quiser, sair com a vitória. Bom dia, Leandrinho. Seja bem-vindo novamente. Né? Obrigado. Como você disse, quase um ano aí sem jogar, e quando você estava no momento de crescimento. Leandro, o Operário hoje é o segundo time que mais perdeu no campeonato, é uma das piores defesas, chegou a ser um dos melhores ataques, né, mas parou de fazer gols nos últimos jogos. Eu queria saber como é que está essa pressão interna de vocês, vendo a pressão da torcida, a pressão da imprensa, enfim, pela cobrança de resultados, porque cada rodada que passa o Operário só não entra na zona de rebaixamento porque os 4 que estão lá não conseguem pontuar. Como é que está essa pressão interna entre vocês, a cobrança entre vocês, atletas, agora com o treinador Matheus Costa? Bom dia. E acho que antes do Matheus chegar, a cobrança ela já existia, né? Porque a gente já estava caminhando para uma situação que não era cômoda para a gente. Todo mundo ali sabe que a gente precisa melhorar, isso aí é uma unanimidade dentro do nosso vestiário. E a gente sabe também que a gente tem a pior defesa no diz respeito à nossa defesa, diz respeito ao trabalho nosso como um grupo, uma das piores defesas. A gente sabe que a gente também perdeu muito durante o campeonato, porque se a gente for olhar, a gente acha que tem 2 vitórias a menos que a Tombense, que tem 15 pontos a mais, 12 pontos a mais que a gente no campeonato, 13 pontos. Então a gente sabe que você também buscar pontos fora de casa é importante, a gente não tem conseguido os pontos fora de casa, e a gente sempre foi muito forte dentro do Germânico e não tem conseguido as vitórias aqui dentro. Então acho que a gente tem se cobrado bastante para que a gente consiga se fortalecer como um todo e consiga voltar ao caminho das vitórias. Acho que quando a gente voltar ao caminho das vitórias, acho que isso vai acontecer naturalmente. Acho que eu já estou há muito tempo no futebol. Essa primeira vitória durante essas crises é a mais difícil de conseguir, porque é quando a gente está pressionado pela imprensa, pressionado por nós mesmos, que é a principal cobrança nossa, a gente entende isso. E então acho que quando essa primeira vitória sair, acredito que as coisas vão voltar aos eixos, vão voltar a caminhar naturalmente. Bom dia, Leandrinho. Como o Renan disse, você fez seu primeiro jogo em 2022, agora contra a Ponte, mas queria saber de você, qual o seu real estado físico nesse momento? Se o Matheus quiser te utilizar, ele pode te utilizar 45, 60 minutos, o quanto que o Leandrinho está se sentindo fisicamente para atuar nos próximos jogos do Operário? Cara, eu estou me sentindo muito bem, eu tive um período difícil aí, o clube me ajudou, todo mundo dentro do clube fez aí uma força-tarefa para me ajudar, a gente conseguiu analisar os problemas que vinham acontecendo. Nesse momento agora foi meu primeiro jogo, joguei 45 minutos, me senti muito bem. O professor Matheus sabe que ele pode contar comigo o tempo que precisar, eu estou preparado para jogar, se ele quiser que eu jogue 90 minutos, eu vou correr 90 minutos, e ele sabe muito bem disso. Então, assim, o que precisar de mim amanhã e nos próximos jogos, ele pode ter certeza que pode contar comigo. Bom dia, Leandrinho. Sim. Na tua visão, claro, a pressão vai existir pelo momento do Operário, mas a posição do Náutico na tabela, que é inferior à do Operário, dá uma tranquilizada em vocês? Eu acho que não, porque o Náutico vem tão pressionado quanto a gente aqui, talvez até mais, porque eles acham que vem de 5 derrotas, se eu não me engano, então eles talvez sejam até mais pressionados que a gente. A gente sabe que eles têm jogadores bastante experientes, então eles vêm aqui também para jogar o jogo da vida, porque é um confronto de 6 pontos, a gente sabe muito bem disso. Então eles vêm aqui talvez até mais pressionados que a gente, acho que a gente tem que ter bastante atenção. É um time muito qualificado, a gente sabe disso também, que acho que as peças que eles têm ali também não refletem a posição deles na tabela. Você tem Chiesa, Giancarlo, são jogadores experientes ali que podem decidir o jogo a qualquer momento. Então acho que amanhã a gente tem que ter bastante atenção no começo do jogo, que é o que a gente tem sofrido bastante
nos últimos jogos, né? Então, é muita atenção no começo do jogo, a gente sabe que a torcida vai estar um pouco impaciente, natural, isso é o futebol. Então a gente tem que ter cabeça no lugar, saber que se a gente não conseguir fazer o gol no começo, a gente tem 90 minutos para vencer a partida. E assim a gente trabalhando dentro de 90 minutos, de acordo com a estratégia que o professor Matheus vai traçar, para a gente conseguir sair daqui com os 3 pontos. Pedro, essa questão da... Desculpe. Essa questão da pressão, nosso colega do Guimarães, ele ponderou com você, né? Pontuou essa situação. Então eu teria uma outra situação que Matheus Costa mencionou também na primeira entrevista coletiva pós-jogo, na partida contra a Ponte Preta. Ele disse o seguinte: nós precisamos entender o que é a Série B do Campeonato Brasileiro. 22 rodadas, Leandro. Como é que o Operário até agora, na tua visão, como jogador profissional de futebol, não entendeu ainda o que é esta Série B 2022 do Campeonato Brasileiro e que uma eventual queda, e todos nós torcemos para que isso não aconteça, porque hoje quem pensa que futebol é meramente um jogo, é meramente um esporte, está completamente enganado. Olha quantos empregos essa direção do Operário hoje oferece para a cidade de Ponta Grossa, quanta situação interessante para as famílias acontece por o Operário estar na situação que está. Nós, imprensa de Ponta Grossa, pelo menos no meu caso, eu não sou dos mais experientes na imprensa, mas são 22 anos. Então nós vimos esse Operário Ferroviário passar por situações absolutamente terríveis. E desde o final de 2014 para cá, é um crescimento inconteste. Aquele que contestar o crescimento do Operário Ferroviário do ponto de vista de infraestrutura e de condições de trabalho, este realmente é totalmente contrário ao Operário Ferroviário. O que não é o caso da imprensa de Ponta Grossa, se é que eu posso também ponderar pelos meus colegas. Mas, efetivamente, qual é o entendimento do jogador de futebol profissional Leandrinho sobre a Série B do Campeonato Brasileiro e que o treinador ponderou na entrevista coletiva que o Operário ainda não tem o entendimento desta competição 2022? Então, o que eu acredito é que, assim, todo mundo aqui, vocês trabalham com futebol, eu também trabalho com futebol há muitos anos, e a gente sabe que o Operário veio num crescimento que é, como você disse, incontestável, e espero que continue nesse crescimento. Mas, como todo time de futebol, a gente passa por dificuldades, como grupo, como trabalho. Se você olhar aí, todos os anos, o São Paulo passou anos aí tendo problemas com dificuldade, lutou para não cair. Outros times também tiveram, e não ia ser diferente com o Operário. Acho que a gente está numa situação agora em que a gente está numa Série B do Campeonato Brasileiro. A gente tem que entender que talvez essa seja a Série B mais disputada de todos os tempos. A gente tem 5 clubes aí que são considerados clubes de camisa do país, né? Então, as outras equipes também com investimentos bem altos. Então, assim, a gente tem que entender, o que eu acho que a gente tem que entender, que às vezes a Série B é um jogo mais truncado, né? É um jogo mais físico. Você tem a dificuldade aí de deslocamento, por exemplo, você pode jogar hoje contra o Náutico aqui e amanhã contra o Sampaio Corrêa, daqui a pouco você desce e joga contra o Vasco no Rio. São viagens longas e a gente sabe que isso tudo também atrapalha. Então a gente tem que ter um entendimento da competição, porque eu acho que o Matheus fala é isso. A gente está um pouco mais pronto para reagir aos jogos, cada equipe tem uma valência diferente. Você pega o Sampaio Corrêa, que em casa é uma das principais equipes e quando vai jogar fora não consegue os resultados. E aí você pega o Grêmio, o Cruzeiro, que é uma equipe, são equipes arrumadas. Daqui a pouco você pega um time que joga por uma bola. E acho que na competição é assim, você pega equipes totalmente diferentes e acho que você tem que pensar no jogo a jogo. Então acho que às vezes falta isso pra gente. A gente enfrentar o Vasco da forma que a gente enfrentou no Rio de Janeiro, fazer um jogo muito bom e vir aqui daqui a pouco fazer um jogo muito ruim, porque são equipes com propostas diferentes e a gente não consegue entender isso. Se a gente jogar da mesma forma que a gente jogou contra o Vasco, não vai dar certo contra o Sampaio, se a gente jogar da mesma forma contra o Sampaio Corrêa. E acho que esse entendimento é o que falta isso. Com relação à nossa situação e para o Operário geral que gera para a cidade, a gente sabe muito bem disso, da nossa responsabilidade aqui dentro do clube. E com certeza, mais do que qualquer pessoa aqui dentro, a gente fica incomodado com a situação. Eu particularmente passei um domingo horrível, fiquei pensando no jogo, fiquei pensando em tudo que a gente fez de errado. Minha família, as pessoas sabem quanto eu me cobro, quanto eu não gosto de perder. Acho que a coisa que eu mais odeio na minha vida é perder. E estar nessa situação que a gente está incomoda principalmente a nós. Leandrinho, voltando a falar especificamente de você mesmo, desse seu retorno, na entrevista de reapresentação do Matheus Costa agora recentemente, inclusive você foi citado, acho que os jogadores não têm acesso, mas
houve ali uma cobrança para que você jogasse, até porque foi o Matheus Costa que te trouxe, se não me engano. E aí ele te deu a oportunidade de jogar contra a Ponte Preta, agora provavelmente você seja utilizado, tivemos mudanças, aí, desligamentos durante a semana no elenco, provavelmente você seja utilizado no jogo também contra o Náutico. Existe uma pressão individual também para que você entre em campo, para que você ajude o Operário Ferroviário, principalmente contra um adversário que está abaixo do Fantasma na tabela, e a gente vê aí, historicamente, que o Operário sofre com esses adversários? Com certeza. Da minha parte, sempre houve uma pressão interna minha. Eu acho que foi a maior cobrança que eu tive todos os tempos aí. O pessoal da diretoria também estava bastante ansioso para que eu voltasse a jogar. Me deram todo o suporte possível, né? Eu acho que eles fizeram, ano passado, quando me trouxeram, fizeram esforço. Esse ano, durante a minha cirurgia, todo o esforço possível que o clube pôde fazer. E ninguém ficou mais incomodado do que eu durante esse período, por não poder ajudar e querer estar ajudando, né? E saber que eu posso ajudar. Então, acho que foi um momento difícil que já passou. Eu nem gosto muito de falar porque só eu sei o que eu passei durante esse tempo. Então, acho que a partir de agora o Matheus já me conhece, o pessoal da diretoria já me conhece, sabe o quanto eu trabalho aí e o quanto eu sou alegre durante o dia a dia, o quanto eu tento deixar o dia a dia leve para a gente não sentir essa situação que a gente está passando, para a gente tentar sair dela. Acho que só assim a gente vai sair dela. Então, espero que o Matheus saiba que ele pode contar comigo, ele sabe que eu estou aqui disposto a ajudar ele onde ele me colocar dentro de campo. Então, espero que eu consiga dar sequência agora e volte a jogar, que é o que eu mais amo fazer. Então, eu não quero ficar de novo privado disso. Leandrinho, o momento de pressão ele faz com que a ansiedade às vezes acabe fazendo com que o jogador dê um passe que é mais simples, o jogador acaba errando, a pressão da torcida. Mas eu queria saber de vocês, como que está essa cobrança interna entre vocês jogadores? Você é um dos caras que está há mais tempo aqui no Operário, tem o Renê, o Paulo Sérgio e tem os jogadores que chegaram agora. Como que é a conversa de bastidores de vocês para que o time consiga essa vitória que você disse para tentar sair dessa crise de uma vez? A gente conversa bastante, né? A gente tem tentado acertar tudo aquilo que a gente acha que está errado, né? Não só como um grupo, né? Não só dentro de campo, mas também fora de campo. A gente tem noção de que amanhã vai ter uma torcida aí, a gente sabe que pegando no nosso pé. Alguns torcedores vêm apoiar, outros já vêm com a cabeça um pouco mais quente. Então a gente tem conversado bastante sobre ter paciência amanhã, sobre saber que a gente tem que jogar, tem que ser agressivo, porque a gente está jogando dentro de casa contra um adversário que talvez seja mais pressionado que a gente. Então a gente tem que ser sim agressivo amanhã. A gente tem que tomar as rédeas da partida. A gente sabe que assim a torcida vai vir para o nosso lado, mas também a gente sabe que se as coisas não estiverem caminhando da forma que a gente planejou, a gente tem que ter cabeça. Tem muitos jogadores experientes, como você disse aí, jogadores experientes, muita gente já rodou e já teve em times que a torcida também pressiona, e a gente sabe que aqui a torcida pressiona. Então, acho que amanhã a gente tem que ter tranquilidade, saber que a gente vai ter 90 minutos e que o Matheus vai desenhar a melhor estratégia para que a gente possa sair da partida com a vitória. Leandrinho, assim como a Railane falou, teve atleta sendo desligado, teve atleta chegando nessa janela de transferências. Como vocês do elenco estão enxergando essa competitividade pela posição, pela titularidade mesmo? Eu acho que agora, com a chegada do Matheus, tiveram algumas mudanças. O Matheus fez algumas mudanças particulares dele, de jogadores que talvez ele confie mais ou tenha uma preferência. Mas teve gente saindo essa semana, teve gente chegando. A nossa competitividade no elenco pela posição sempre foi muito forte. Tem 2, 3 jogadores ali que eu acho que podem atuar por posição. É um grupo muito qualificado, como eu disse, não era para a gente estar nessa posição. Então eu acho que com a chegada de um treinador novo como o Matheus, a gente sabe que todo mundo ganha vida. A verdade é essa, todo mundo volta a ganhar vida, todo mundo volta a ter esperança de estar participando dos jogos novamente. Se não está participando pouco, de participar mais, se está participando mais, de continuar participando. Então a gente sabe que essa competitividade ela sempre vai existir, e com a semana cheia de trabalho a gente viu isso aí, que o treino foi muito intenso, o treino foi muito pegado, todo mundo muito focado no que pode fazer. Então acho que isso só tem a ajudar a gente, né? Porque quando o nível do treino é alto, a gente leva isso para o jogo. Então é isso.